Seja bem-vindo ao canal da IEQ Santa Teresa. Eu aqui, você aí, e juntos louvando e aprendendo a palavra do Senhor. Hoje é domingo e eu quero compartilhar com você algo muito especial no livro de Atos, testemunhando a minha fé. No livro de Atos, capítulo 6, nós vamos ler, do versículo 3 diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregam de serviço, e quanto a nós, nos consagramos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Nicanor, Timão, esses homens foram escolhidos. Apresentaram-os perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava a palavra entre os discípulos, e também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantou-se, porém, alguns dos que estavam na sinagoga, chamada Libertius, dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sua sabedoria e ao Espírito Santo, pelo que ele falava. E então estes homens disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias. E aí então nós vamos agora para o capítulo 6, ainda, versículo 15, que diz assim: todos que estavam apresentando-os no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Eu quero trazer essa palavra nesta hora para você, sobre testemunhando a nossa fé, testemunhando a minha fé. Estevão era um jovem que testemunhava a sua fé. Ele era um homem cheio de sabedoria, do poder do Espírito Santo. Mas a sua mensagem, embora fosse uma mensagem verdadeira, ela foi rejeitada pelas pessoas. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo, era um jovem de coragem, um jovem de sabedoria e de autoridade. Mas as pessoas não aceitaram a sua mensagem que era uma mensagem verdadeira, a sua mensagem que era uma mensagem de autoridade. E as pessoas então rejeitaram a mensagem de Estevão, se enfureceram contra Estevão por causa da sua mensagem. Hoje, nos nossos dias, nos dias em que vivemos, muitas pessoas se levantam contra a pregação da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje, elas são rejeitadas, são criticadas por causa da sua fé, por compartilhar a sua fé, porque elas vão ao contrário do mundo com a sua mensagem de salvação. Então, Estevão é um exemplo para nós, que mesmo nos nossos dias, aonde são dias de muita corrupção, de muito pecado, de muita sujeira, de muita iniquidade, nós precisamos continuar levando a mensagem de fé, de salvação, de perdão, de transformação de vida
para aqueles que ainda querem uma chance para mudar de vida. Estevão, ele prega a palavra com coragem, com autoridade. E você precisa compartilhar a sua fé. Você precisa falar daquilo que Cristo tem feito na tua vida. Estevão, ele testemunhou. Ele testemunhou acerca da sua fé. E você? Você tem testemunhado a sua fé? Você tem falado para os seus amigos, para os seus familiares, daquilo que Deus tem feito na tua vida? Amados, a palavra de Deus nos fala que as pessoas rejeitaram Estevão de uma maneira que eles taparam os seus ouvidos para não ouvir a voz de Estevão, para não ouvir a pregação de Estevão. E eles começaram então a apedrejar Estevão. Eles começaram a jogar pedra em Estevão. Quantas pessoas xingam você, ridicularizam você, joga pedra em você por causa da sua fé, por causa do testemunho da tua fé. Estevão não parou. Mesmo que as pessoas estavam lhe apedrejando, a palavra fala que Estevão continuou a falar. A ponto que essas pessoas, diz aqui o texto da palavra, que eles olharam para Estevão e eles perceberam que Estevão estava com o seu rosto brilhando. Seu rosto brilhava porque eles viam ali a glória de Deus. Aqui nesse texto, todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Olha bem, quando você testemunha a tua fé, Deus se alegra. Eles viram a glória de Deus em Estevão. Deixa as pessoas verem a glória de Deus em você, através do seu testemunho de vida. E aqui no capítulo 7, versículo 1 diz assim: e então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E Estevão respondeu: varões, irmãos, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Olha bem, Estevão ali diante dos homens da lei, ele não se intimidou e ele falou da palavra. Não se intimida com a presença de homens que se opõem à palavra de Deus, mas continua testemunhando com autoridade e com poder. A palavra de Deus vai dizer lá que Atos capítulo 7, versículo 56, tem algo muito especial falando sobre o que aconteceu neste momento com Estevão. Olha o que a palavra de Deus diz. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram os seus ouvidos e o seu coração, e se voltaram contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Viu Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo o céu aberto, aleluia, e vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha, amados, a palavra de Deus no livro de Marcos 14, 62, diz que Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Ele está sentado à direita de Deus. Vários textos nos evangelhos vai falar que Jesus está sentado
à direita de Deus. Mas aqui em Atos dos Apóstolos diz que Jesus estava de pé. Se Jesus estava sentado e agora ele está de pé, é porque ele se levantou para receber o espírito de Estevão. Estevão chamou a atenção de Deus com seu testemunho. Será que você pode chamar a atenção de Deus com o seu testemunho de vida? E a palavra diz que o rosto de Estevão brilhava, porque a glória de Deus era vista no rosto dele, assim como foi em Abraão, como foi em Moisés. A palavra de Deus vai nos dizer que Moisés, quando falou com Deus, quando Deus falou com ele, o rosto de Moisés brilhava. E agora aqui em Atos dos Apóstolos, o rosto de Estevão brilha com a glória de Deus. Estevão chama a atenção de Deus. O que você pode fazer para chamar a atenção de Deus? Estevão chamou a atenção de Deus. Jesus se levantou para receber a vida de Estevão, o primeiro mártir, primeira pessoa a ter sido colocada como um mártir no Evangelho, em Atos dos Apóstolos. Estevão, um homem cheio de fé. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando Estevão diz essas palavras: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, o Filho do homem, de pé à direita de Deus. E mais uma lição ele nos dá. Ele diz ao Senhor uma palavra tremenda no versículo 60, que diz assim: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhe impute este pecado. E com esta palavra ele adormeceu. Amados, que exemplo maravilhoso. Estevão sendo apedrejado, mas mesmo ali naquele momento, ele nos ensina o perdão. Ele disse: Pai, não impute esse pecado, não os condene por estar me apedrejando. Que coisa linda. Quantas coisas temos que aprender com Estevão. E principalmente, testemunhar a nossa fé e também perdoar. Quem é que você precisa perdoar hoje? Quem é que você pode dizer a Deus: Senhor, livra essa pessoa dessa maldade que ela me fez. Livra, Senhor. Hoje, o Senhor te chama a testemunhar a sua fé, a compartilhar a sua fé e também a perdoar. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos aonde você estiver agora e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso glorioso Pai, os dias são difíceis, mas nós precisamos testemunhar a nossa fé. Precisamos falar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Por isso queremos pedir: visita-nos com sabedoria, com coragem, para que possamos compartilhar a nossa fé. E também, Senhor, ajuda-nos a perdoar aqueles que têm nos ferido, aqueles que têm nos prejudicado. E assim como Estevão, podemos semear a fé, o amor e o perdão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. E eu quero agradecer a você
que tem nos ajudado, que tem ofertado, tem dizimado nessa obra que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, Jardim Santa Teresa, Embu, São Paulo, Brasil. Deus te abençoe. E a você também, que tem abençoado nosso projeto social Estrela da Manhã. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre ti e sobre a tua casa. Deus te abençoe e que você possa dizer junto comigo, Ebenezer.